Olá, seja muito bem-vindo. E o tema de hoje do nosso vídeo é: será que existe vida pós-divórcio? Como você vai recomeçar, reconstruir? E será que é possível, você se perdoar, você perdoar aquela pessoa e encontrar o amor novamente após essa fase da vida? Bora lá que a gente vai falar sobre isso e olha, eu vou falar por experiência própria, tá? Se você ainda não me conhece, começou a me seguir agora, eu sou Mila Benevides, sou terapeuta, mentora especializada em relacionamentos e no processo de libertação da dependência emocional. E eu tô aqui para te ajudar a encontrar o verdadeiro amor, o amor real, que começa bem aí dentro de você. Bora lá! Eu quero dar primeiro uma clareza sobre algo aqui e eu vou dividir o nosso vídeo tanto para a pessoa que pede o divórcio quanto para a pessoa que não queria se divorciar, porque sim, há diferença, principalmente se é homem ou mulher, tá? Quero já começar dando uma clareza para quem está aqui assistindo, mulheres ou homens, isso é importante. Nós mulheres temos uma característica que é da nossa biologia, tá? Então isso é meio que padronizado em nós mulheres. Nós começamos a viver o movimento do luto, do encerramento daquela relação antes da gente pedir o término. Então, homens, isso aqui é um detalhe que vai fazer muito a diferença para quem ainda está dentro de um relacionamento. Enquanto a mulher tá ali falando, pedindo, reclamando, insistindo, significa que ela ainda está tentando. Quando a mulher se silencia e ela para de fazer essa movimentação para trabalhar a melhora da relação, ela já iniciou o processo de luto dentro dela. A psique feminina, a nossa mente, a nossa biologia, ela, como a gente vive em função de se manter seguras, quando a gente percebe que aquele homem não corresponde para te passar segurança, para te passar todo um apoio emocional, físico e espiritual, a mulher naturalmente ela começa a se desvencilhar daquele homem, tá? Isso vai acontecendo de forma gradual e a maioria das mulheres não percebe no começo. Ela só percebe quando está mais avançado. Aí começa a não querer mais ficar com ele, a voz dele fica irritante, pequenas ações ficam irritantes, não consegue mais deitar com esse homem, não tem mais vontade, desejo, não tem mais afinidade. Coisas que antes você brigava para ele fazer por você, você já larga para lá. Você nem liga mais ele passar final de semana com amigos em jogos, você nem liga. Você quer mesmo é ficar distante dele. Então esses são sinais da desconexão feminina, do processo de luto feminino, tá, homens? É bom trazer clareza porque muitos homens são pegos de surpresa. Por quê? Porque, na verdade, aquela mulher estava dando sinais na relação inteira, mas a maioria dos homens não percebe, por não estar em estado de presença dentro do relacionamento, tá? Então, eu acho interessante deixar isso aqui claro para vocês, porque tem muitos homens que não conseguem perceber os sinais que aquela mulher vai dando ao longo da relação, do desgaste emocional, físico e espiritual dela. E aí ela começa a simplesmente se silenciar, ficar mais quietinha, e tem muitos homens que acham isso até bom, mas na verdade eles não sabem que aquela mulher já está no movimento de divórcio interno. Vamos lá começar a trazer um movimento de clareza maior para quando a mulher pede o divórcio ou o homem pede o divórcio, o que o outro lado, tem que fazer e também o lado da pessoa que vai fazer esse movimento do divórcio. Então eu vou separar esse nosso vídeo, essa nossa aula, nesses dois polos, tá? No polo de quem pediu o divórcio e no polo de quem recebeu, porque tem algumas diferenças, tá bom? Para fazer o movimento de pedir o divórcio, posso dizer porque eu vivi esse lugar, existe todo um processo interno que eu recomendo que você faça. Na grande maioria das vezes, a pessoa que pede o divórcio é a mulher, E a gente já pede no momento onde a gente já tá muito desgastada. Ao contrário do que muitos homens pensam, uma grande parte das mulheres pedem divórcio sem ter outro parceiro em vista, tá? Uma grande parte das mulheres pedem divórcio por desgaste emocional, físico e espiritual. E essa mulher, na grande maioria das vezes, não tô aqui defendendo o feminino, mas na grande maioria das vezes ela tentou, às vezes do jeito errado, salvar aquele relacionamento. Porque, infelizmente, a gente tem a tendência de não estudar sobre relações.
Então, às vezes a gente fica ali gritando, reclamando, insistindo com o companheiro, às vezes até com agressividade, querendo ver se a relação melhora. E ela não flui, na verdade, porque a gente não segue os passos adequados para um resgate de relacionamento, para salvar um relacionamento, não importa o nome que você dê. Depois eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal falando sobre os processos que você pode fazer antes do divórcio, tá? Que aí fica mais organizado para não estender muito nesse vídeo específico. Acontece casos de homens que pedem divórcio e sim, até hoje a maior parte dos casos que eu pego aqui dentro do atendimento terapêutico de casais ou de pessoas que estão em fase de término, os homens separam porque tem outra mulher em vista mesmo. Isso é algo que é fato, né? Eu percebo que isso acontece mesmo. Existe diferenças, mulheres que encontram outro cara e querem divorciar, e homens que percebem que a relação não tá fluindo e querem divorciar? Sim, existem. Casos de homens que separam mesmo sem ter outra mulher em vista, e mulheres que separam porque tem um outro companheiro em vista. Isso existe, tá, gente? Mas eu tô falando aqui de volume, tá? De porcentagem. A grande maioria dos casos que eu pego são na situação que eu falei anteriormente, tá? Que a maioria dos homens tem outra mulher em vista e a maioria das mulheres estão desgastadas emocionalmente, espiritualmente, fisicamente e querem romper o relacionamento, tá? Então vamos lá. Eu tava falando do caso da pessoa que pede o divórcio. Primeiro passo é que você precisa ter clareza. Precisamos tirar do seu ombro, do seu lombo, responsabilidades que não são suas. E pegar responsabilidades que são suas. Vivi isso na pele. Quando eu fiz essa movimentação de pedir o divórcio, eu ficava na minha cabeça 24 horas pensando se eu não ia me arrepender daquela decisão. Porque eu fiquei quase 2 anos ali tentando salvar o relacionamento. E sim, eu errei muito nesse processo, por isso que eu vou fazer esse outro vídeo falando sobre isso, tá? Mas eu fiquei cerca de 2 anos ali tentando fazer aquela relação funcionar, e depois quando eu fui encerrar, eu ainda ficava muito assim, mas será que o erro não sou eu? Será que a culpa é minha? Então o conselho que eu quero te dar nesse momento, antes de fazer essa movimentação toda, pega um papel, uma caneta e coloque lá escrito todos os pontos pelos quais você acredita que essa relação não tem mais chance de dar certo. E do outro lado, você vai responder a seguinte pergunta: há algo a mais que eu possa fazer aqui para mudar essa situação? Porque lá atrás, quando eu fiz essa análise, eu percebi que eu já tinha feito tudo o que eu podia. Eu percebi que eu já tinha conversado com ele, que eu já tinha tentado terapia, que eu já tinha tentado todos os movimentos que eu podia. E detalhe, eu percebi que eu não tinha mais forças ali naquele momento para dar mais de mim ali naquele relacionamento. Tanto que depois eu fiquei quase 4 anos totalmente sozinha para me recuperar da dependência que eu vivia, de tudo que eu tinha passado, para me reencontrar, tá? Então esse é o primeiro passo que eu te dou. Faça essa análise verdadeira para que você não caia num estado de pegar uma culpa, de pegar uma responsabilidade que não te cabe, tá? E a outra pergunta que é importante você se fazer: o que eu cometi de erros nessa relação que eu possa aprender e me melhorar para não repetir isso de novo? Porque esse ciclo tende a se repetir na nossa vida, tá? Se eu não faço essa análise. Então pronto. Por que o divórcio é tão difícil nessa fase, tá? Porque a gente acaba, durante uma relação longa, principalmente se for uma relação tóxica, abusiva, disfuncional, a gente acaba perdendo a nossa identidade, a gente acaba se esquecendo de quem é, a gente buga o sistema. Acaba que vira uma simbiose, às vezes, na outra pessoa. Então, o fim de um relacionamento, por vezes, ele é o fim de quem você acha que você é. Por isso que é tão doloroso esse momento, tá? Principalmente para a pessoa que está recebendo a notificação do término. Porque quem decidiu terminar a relação, por vezes, já está começando um movimento de recuperação da sua identidade. Agora, quem recebe a notificação do término, essa pessoa é ali. Uai, mas até ontem eu tava com você e agora não mais? Então agora vamos falar do outro lado. Se você está recebendo a notificação do término, entenda que a culpa do fim desse relacionamento não é só sua. Eu atendo pessoas aqui já há alguns anos e tendo uma vida também, né? Nessa área relacional, gente, normalmente o julgo é 50-50. 50% de responsabilidade de um e 50% do outro. Em alguns momentos da relação, um erra mais que o outro. Mas vamos ser conscientes aqui, tá? E vamos trazer a maturidade emocional para esse nosso momento de conversa e discussão. Se os dois quiserem, a relação pode funcionar, tá? Mas a gente sabe que existem N
vertentes e nuances dentro de um relacionamento. E que por causa disso tudo, chega um momento que um dos dois decide que não funciona mais aquela relação. Então, ok, eu tenho responsabilidade, ok, eu tenho a minha parcela de culpa, dê o nome que você quiser, não gosto da palavra culpa, porque a culpa vira meio uma sentença, né? Eu prefiro a palavra responsabilidade. Então sim, você tem a responsabilidade de N coisas nesse término, mas vamos ser claros e específicos aqui? Vou te propor o mesmo exercício que eu falei no começo. Pega uma folha e você vai fazer a seguinte análise. O que eu fiz de bom nesse relacionamento? O que essa pessoa sempre reclamava comigo? Será que ela estava certa? Será que eu posso melhorar em algo? Não dentro dessa relação, mas em outra relação. Porque aí você tira o peso que não é seu. Sabe por quê, gente? Tem uma coisa que é um fato. Às vezes, o que é bom pra mim não é bom pra você. Eu gosto de pizza marguerita. Conheço um monte de gente que não gosta. Então, esse negócio de Camila, mas ela falava que eu isso, que eu aquilo. Ele falava que eu isso, eu aquilo. Gente, aquilo ali é a consciência que a pessoa tem do que é bom ou ruim pra ela, tá? Então, isso é uma das coisas que eu vivi na pele. Meu antigo companheiro reclamava muitos pontos meus que meu atual companheiro acha uma qualidade. Tá entendendo a diferença? Tem coisas que às vezes pro outro é um defeito, mas não é um defeito pra outra pessoa. Então nem tudo que a pessoa tá reclamando de você é realmente algo que você precisa mudar. Por isso que essa análise é importante. Teve muitos pontos que o meu antigo companheiro falava pra mim que sim, ele tava certo, eu sim precisava melhorar. E eu trabalhei a melhora desses pontos. Nesses anos, principalmente, continuo trabalhando. Mas tem coisas que ele falava que era muito mais sobre ele que sobre mim. Então eu precisei fazer essa diferenciação para que eu não pegasse pesos que não são meus. E ele também. Tinha coisas que ele fazia que eu não gostava, mas era sobre a Camila. Não era sobre ele. Só que nós não tivemos a maturidade necessária naquela época para resolver aqueles conflitos. E às vezes, gente, realmente, às vezes aquela pessoa não cabe mais na sua vida. E você não cabe mais na vida daquela pessoa. Entende o quanto isso é fundamental entender? Porque senão você vai ficar sempre se martirizando e se culpando por aquela relação não ter dado certo. Mas é uma relação de duas pessoas. Então assim, se aquele ser humano chegou à conclusão de que você não cabe mais na vida dela, não insiste para ficar. Eu vejo muitas pessoas que quando recebem um pedido de término, ficam se rasgando, ficam implorando, ficam rastejando. Pra quê? Pra quê? Você se coloca num lugar de menos-valia. Não faz sentido. Que é um conselho de quem atende muitas pessoas aqui. Teve um término, a pessoa chegou pra você e falou: eu não te quero mais. Faça uma única pergunta pra ela. Você tem certeza? Há algo que podemos fazer para trabalhar o nosso relacionamento, para que possamos dar uma nova oportunidade para nós? Se ela falar assim, eu tenho certeza, não há nada que você possa fazer, você vai falar, tá bom, eu respeito você, eu respeito a sua decisão. E eu preciso do prazo X para sair daqui. Encerre o relacionamento com honra. Honra pela sua história, honra pela história que vocês tiveram, mas principalmente honra por quem você é. Muitas pessoas destroem a sua personalidade, destroem o seu amor neste momento. Aí pensa comigo. A pessoa quer terminar comigo. Ela tá falando que não tem nada que eu possa fazer que vai fazer ela mudar de ideia. Eu vou ficar insistindo com ela? Eu vou ficar fazendo 99 mil ligações. Eu vou ficar perseguindo ela. Eu vou ficar perturbando ela. Pra quê? O que você vai ganhar com isso? Camila, ela pode voltar de tanto eu insistir. Que merda, né? A pessoa tá voltando pra você porque você ficou perturbando ela, não porque ela te ama, não porque ela te quer. É porque ela quer sossego e tu não dá. Que inferno! Vale a pena? Vai voltar por quanto tempo? Vai voltar porque você tá fazendo uma chantagem psicológica naquele ser humano? Que droga de amor é esse que tu sente? Que não consegue deixar a pessoa ser feliz. Quem ama de verdade quer ver o outro feliz. Não importa se é com você. E aí a gente pega muita gente que tá aí falando que ama, que na verdade tem posse e desejo sobre o outro.
que trata o outro como se fosse um objeto, onde o outro virou nada mais, nada menos do que um suprimento emocional, onde o outro é o espelho onde você consegue identificar um pouco de quem você é. Você não olha para essa pessoa. Você olha para ela e tenta enxergar quem você é. Isso é extremamente tóxico e é um traço narcísico. Principalmente a um nível, um sintoma de dependência emocional grave. Isso, inclusive, foi um dos motivos que me fez encerrar o meu casamento lá atrás. Porque eu percebi que juntos estávamos fazendo mal um pro outro. E eu realmente amava ele. Amava num ponto que eu percebi que eu não era a mulher que faria ele feliz. Camila, isso não faz sentido. Faz. O que ele queria não era quem eu estava me transformando. Porque eu entrei numa jornada de autodesenvolvimento. Porque quem ele queria não era quem eu estava me transformando. Porque durante todo o processo do meu casamento, eu comecei uma jornada de autodesenvolvimento e cura muito profunda. E a mulher que ele queria era aquela Camila lá de trás, que tinha um alto nível de depressão, um alto nível de dependência emocional afetiva, aquela Camila que não sabia quem era. Eu tentei fazer com que ele me acompanhasse e ele não me acompanhou. Ele não está errado. Ele estava seguindo aquilo que ele acreditava ser o certo. E eu estava seguindo aquilo que eu acreditava ser o certo. E chega um momento que os nossos caminhos se divergiram. Então, sim, atendo pessoas aqui, gente, às vezes quem tá pedindo divórcio ama você no nível que percebeu que o término é o que vai fazer você despertar. Porque tem algumas pessoas que só acordam quando perdem. Então, se você tá recebendo um pedido de término, aceite. Esse é o primeiro passo fundamental do processo de divórcio, de término, de rompimento. Aceitação. Que é onde eu recebo muitas pessoas aqui no atendimento terapêutico. A pessoa não aceita que o fulano não quer ela mais. E fica ali parada nesse passo. Eu não aceita, não aceita, não aceita, não aceita. E daí? A vida vai continuar passando e tu sem aceitar. A não aceitação me impede de evoluir. Porque enquanto eu não aceito que aquilo é um fato, meu cérebro fica na resistência. E se meu cérebro fica na resistência, eu não consigo aprender com aquilo. E se eu não consigo aprender com aquilo, eu não consigo mudar. E se eu não consigo mudar, você provavelmente não vai conseguir nem ter essa outra pessoa de volta e nem ter outra que preste. Aceita o fim desse ciclo. Para de ficar querendo que o fulano volte. Aceita. Fulano terminou comigo. Por que será? O que será que eu tenho que melhorar em mim? Será que realmente essa relação era boa mesmo pra mim? Porque o que eu atendo de gente aqui que quer voltar pra uma relação horrível não é brinquedo, gente. Já fui uma dessas pessoas. A dependência emocional e afetiva me faziam crer que se eu não tivesse aquela pessoa do meu lado, a minha vida não tinha sentido. Isso é ilusório, é irreal. Você nasceu agarrado nessa pessoa? Não. Você teve uma vida antes dela. Se eu tive uma vida antes dela, posso ter uma vida depois. E essa vida depois, se eu tiver sabedoria, pode ser infinitamente melhor. Então esse processo de evolução contínua é o que muda quem consegue superar de quem não consegue. Aceite o fato de que esse ciclo acabou. E isso é maravilhoso. Isso é uma bênção. Comece a ver esse momento da sua vida como uma grande oportunidade. Você pegar esse término como um salto para uma grande evolução, você muda a sua vida. Foi o que eu fiz com a minha. É o que muitos clientes meus fazem. O processo de término de um relacionamento, ele pode fazer você se tornar a pessoa que você verdadeiramente veio a ser. Porque às vezes a relação que você está servindo como uma âncora. Te impede de crescer e evoluir. Porque, infelizmente, nós seres humanos temos uma péssima tendência à acomodação. Muitas pessoas, quando estão num relacionamento e se sentem amados ali, se acomodam, param de crescer, param de evoluir, param de mudar. Aí fica naquele mais do mesmo, sabe aquela coisinha ali? Não cresce, não evolui, fica no mais do mesmo, no mais do mesmo. Principalmente quando o outro parceiro é passivo. E aceita seus BO, sem falar nada. Aceita seus vícios emocionais, químicos, comportamentais. Então, por muitas vezes, gente, um término vai fazer com que você cresça de forma exponencial. Só depende de você. E tudo começa na aceitação. Aceite o término. Pare de lutar e resistir contra isso. Para de ficar tentando colocar o outro como vilão. Eu sei que até no processo terapêutico, às vezes, para poder fazer a pessoa se desmembrar desse sentimento de simbiose, eu até faço com que ela enxergue os pontos negativos daquele ser humano lá.
Às vezes é necessário fazer isso, principalmente em relações abusivas e tóxicas, né? Em casos de pessoas que se relacionam com narcisistas, psicopatas, borderlines, enfim. Quando a pessoa é descartada, né? Ela ainda fica naquele movimento porque passou pela fase do love bomb, não consegue entender o que está acontecendo. Então, por vezes, eu mesma falo, olha, vamos pegar e vamos fazer uma lista de tudo que era ruim nesse relacionamento. Ajuda. Mas não vai funcionar por muito tempo eu ficar vendo o outro como vilão só. Porque sim, todo mundo tem um lado bom. Se não tivesse um lado bom, você não teria ficado, certo? Então, ok, ajuda você a ter a clareza de quem aquela pessoa é, isso é fundamental. Então, sim, essa ferramenta é muito boa. Faça uma lista de todos os momentos que foram ruins nesse relacionamento. Isso vai te ajudar. Mas eu tô propondo aqui uma transcendência a esse momento. Analise a seguinte questão. Essa blusa é roxa, certo? Não vai adiantar ficar falando pra você que ela é amarela. É roxa, violeta, não importa, é roxa. É isso que eu quero que você faça. Essa relação acabou, pronto. É só isso. É só isso. É muito mais simples do que parece. Então eu vou te dar uma ferramenta terapêutica agora, tá? Todos os dias, quando a sua mente trouxer esse relacionamento, mas por quê? Mas será que Mas se eu voltar e rastejar? Mas se... Você vai fazer a seguinte ferramenta terapêutica. Você vai repetir, de preferência em voz alta, 3 vezes. Essa relação está encerrada. Acabada. Esta relação está encerrada. Acabada. Esta relação está encerrada, acabada. Pronto. Aí você vai repetir mais 3 vezes a seguinte frase. Eu aceito o fim desse ciclo. Eu aceito que o novo chegue com harmonia, abundância e prosperidade. Repete 3 vezes. Eu aceito o fim desse ciclo. Eu aceito que o novo chegue com abundância, prosperidade e harmonia. Assim está feito, está feito, está feito. Está decretado e selado em minha mente agora. Volta o vídeo, anota e faz isso por pelo menos 15 dias, tá bom? Nós estamos programando o seu cérebro para aceitar um fato, porque é um fato, não adianta. É igual quando alguém morre, é o mesmo movimento. Tem como ir lá ressuscitar o ser humano? Não. Então pronto. Essa é a fase mais importante do processo. Depois dessa, o resto é muito mais fácil. Conseguiu aceitar que, acabou. Simples assim. Agora eu consigo começar um movimento de cura e libertação. Porque se eu aceito que finalmente acabou, eu consigo me curar e me libertar daquilo que estava me prendendo. Na verdade, a libertação já começou. A cura já começou. Quero que você faça, hein? Faz isso todo dia. Tanto quem terminou, quanto quem está sofrendo o término, tá bom? Porque se você não injeta na sua mente essa informação, você vai ficar fazendo uma punhetagem mental sobre por que terminou, como é que eu faço pra voltar, mas fulano não me ama. Não importa. O que importa é que acabou. Espero você me contar aqui nos comentários como é que tá sendo, tá bom? Pronto. Passou da fase da aceitação, na mesma hora, praticamente... Sabe que a gente fase do luto? A gente já engoliu umas fases aí. Quando eu finalmente aceito, eu consigo começar a ativar o ciclo natural do luto. Então aqui vou dar um conselho. Conselho importantíssimo da tia Mila. Não vai caçar outra pessoa. Não é o momento. Permita-se viver o luto. Sabe qual é um dos maiores erros nossos? A maior parte de nós tende a querer fugir das nossas emoções e sentimentos negativos. É por isso que tantas pessoas estão viciadas hoje em dia. Quer um conselho de alguém que passou por muita coisa e que percebeu uma única chave que mudou a minha vida? Viva! Viva a tristeza, viva a ansiedade, viva a depressão, viva! Esses sentimentos são feitos para ser sentidos. Um dos nossos maiores erros é querer anular esses sentimentos. Sentimentos negativos são mestres. Se você se permitir aprender no seu maior momento de dor, eu te garanto que você vai ter uma evolução surreal na sua vida. Então, a partir do momento que você vai aceitar o término, vai bater uma tristeza, vai bater uma indignação, vai bater uma raiva, vai bater uma culpa, vai bater uma ansiedade, vai bater uma angústia. Talvez você caia até num ciclozinho rápido, num momentinho ali de depressão.
Deixa vir. Sentimentos são feitos para igual ar. Ele é feito para entrar e sair. Sentimentos são feitos para isso. Gente, eu sempre falo isso aqui, não é vendendo meu peixe, mas já vendendo. Façam terapia. A terapia, ela vai auxiliar você a, primeiro, reconhecer onde você realmente errou. Porque a gente erra, gente. Vamos tirar o ego aqui de jogo. Enquanto você ficar querendo achar que, mas é porque fulano isso, fulano aquilo. Você também errou, meu bem. Todo mundo erra. Ou você é Cristo? Não é. Então tu erra. Normal. Normal. Primeiro, onde você errou, a terapia vai te ajudar a ter clareza nisso. Por quê? Porque se eu não sei onde eu tô errando, como é que eu vou corrigir para não errar de novo? Tem pessoas que já estão aí no 29º relacionamento, cometendo os mesmos erros. Porque não tem a capacidade de olhar e falar assim, pô, tô errando nisso, velho, tem que mudar. E às vezes você não sabe como mudar. E o terapeuta vai te dar ferramentas específicas para isso. Gente, terapia não é coisa para doido, não. Terapia é para quem quer se tornar alguém melhor. Tire essas crenças das bitolação das mentes de vocês. Eu preciso evoluir. O objetivo de vida nosso é esse. Eu odeio pessoa que vem assim pra mim. Mas eu sou o tipo de pessoa. Mas é porque na minha vida sempre foi assim. Mas eu aprendi isso. Que se dane. Não tá funcionando, tá? Então vamos evoluir, vamos melhorar? A gente tem ferramentas para isso. Existem pessoas que estudam diariamente para trazer para vocês, igual eu tô aqui, trazendo gratuitamente ferramentas simples e práticas que te ajudam a ser uma pessoa melhor. Por que eu vou ficar lá nesse ego ridículo, nesse orgulho que só te prejudica? Porque eu sou assim. Se quiser me amar, vai me amar assim, então fique sozinho tu. Porque ninguém é obrigado. A única pessoa que ama a gente por quem a gente é, e olhe lá, é pai e mãe. Na verdade, a única pessoa que te ama de forma incondicional, na minha visão, é Deus. Mesmo assim, Ele quer que tu mude. Né? Ou seja, ou você aceita que você é um ser com falhas, fraquezas e pontos a ser melhorados e construídos, ou tu vai viver uma vida infeliz, meu amor. Tá? Então a terapia ela vai ajudar muito nisso. E a terapia também vai te ajudar a ter clareza sobre o que o outro errou. Porque fica mais fácil até aceitar o término. Eu lembro de um relacionamento, eu era novinha, a gente tava com o quê? Sei lá, 18, 19 anos, que o meu namoradinho na época terminou comigo. Eu fiquei desolada, porque eu não conseguia entender por que aquela pessoa tinha terminado comigo, se tinha feito tudo pra ela. Aí depois, mais velha um pouco, quando eu comecei a estudar, né, sobre relacionamento, mente humana, papapá, eu fui entender que na verdade aquilo tudo que eu tinha dado pra ele era a minha carência, era a minha dependência, era a necessidade de ser vista, a necessidade de ser amada, porque eu não me amava. Então depois que eu fui estudar, eu falei, graças a Deus que esse homem terminou comigo, porque o término dele fez eu evoluir mais. Eu era muito carente, chata mesmo. Então aceitar esses movimentos me ajudou muito. E eu também consegui ver pontos na personalidade dele que não era o homem que eu queria construir uma vida, sabe? Hoje, por exemplo. Então me deu clareza sobre os meus pontos de falha e os pontos de falha da pessoa. Isso muda tudo. Porque aí você começa a ver outra perspectiva. Eu falei, cara, eu posso mesmo melhorar isso aqui, porque eu posso me conectar com alguém que também é melhor nisso. Um dos pontos difíceis era a comunicação, por exemplo. E eu vou poder ser ouvida, e vou poder falar, e vou poder ouvir também. Nossa, vai ser um relacionamento 1000 vezes melhor. Ajuda muito. A terapia ajuda muito nisso, tá? Então, sinta as emoções. Não vá ficar tentando fugir. Para de ouvir essas músicas de cachaça. Ai, que eu vou lá, eu vou tomar um gole de cachaça e vou esquecer ela. Não, não. Pra que você quer esquecer? Entende? Por que eu quero esquecer? Quer dizer que tudo foi péssimo? E será que não é melhor eu lembrar para aprender? Entendeu? É muito melhor eu lembrar para aprender, para não cair nisso de novo, para não cometer os mesmos erros de novo. Então não fique tentando se anestesiar. Sinta os sentimentos dessa fase. Permita-se ficar triste, desde que essa tristeza tenha data de fim, né? Percebeu, gente? Na minha visão, Camila, qual é o prazo? E aí, mais ou menos normal, para eu ficar no movimento de tristeza e luto? Na minha visão, gente, uns 3 meses é o máximo, tá?
Está dando 3 meses e você não está conseguindo parar de pensar nisso, não está conseguindo fazer a sua vida normal, trabalhar, estudar, dormir, acordar, aí já está na hora de você olhar realmente, mais do que nunca, um processo terapêutico, porque você deve ter um nível de dependência emocional alto nessa pessoa, tá? Pessoas com a mente normal, que não tem níveis de dependência, com 15 dias de sofrência, essa pessoa já começa a ter um up na vida dela. Fazendo o que eu tô falando aqui, já começa, tá? Então, se tem mais de 15 dias, 3 meses ali que você tá assim, sem comer, sem conseguir trabalhar, sem dormir, sem conseguir parar de pensar, só emagrecendo ou só engordando, pode vir, me chama aqui, ó, manda um eu quero, Mila, preciso de ajuda, que eu vou te chamar porque já é um nível de dependência emocional afetiva grave, tá bom? Que não é normal não, tá? Uma pessoa normal, sem nenhum nível de dependência no cérebro, sem nada mais grave acometendo esse quadro, ela com 15 dias ali de término, ela começa a ter um ar de novo. E aí, um dos conselhos que eu vou te dar agora nessa fase, permita sentir, mas sinta direito, tá? Ou seja, eu tô triste, porque eu tive um término de relacionamento. Aí eu vou alimentar essa tristeza? Eu vou ficar ouvindo música triste, eu vou ver filme triste, eu vou conversar sobre coisa triste, eu vou ficar triste, eu vou ficar reclamando, Não, né? Sinta direito. Eu tô passando por uma fase difícil na minha vida, mas uma das coisas que mais ajuda, todos os meus clientes aqui me ajudou, mantém uma rotina saudável. Mantém academia, mantém trabalho, mantém estudos, mantém a sua rotina, mantém a sua vida. E eu sei, principalmente em casos de casamento, né, que essa rotina provavelmente vai ter que ser alterada. Que às vezes você tinha uma rotina com aquela pessoa. Então adapte a sua rotina para esse momento. Crie uma rotina saudável, que precisa incluir atividade física, momentos de leitura edificante, leia a Bíblia, leia um bom livro, assista bons filmes, escute músicas que elevem a sua energia, tá? Porque, gente, isso é física quântica, isso é natural. Se eu já tô triste, numa frequência de tristeza, se eu ficar consumindo mais coisas tristes, eu me conecto com mais do mesmo, certo? Eu estou aumentando e agravando esse quadro. É como se eu tô com uma úlcera no meu estômago e eu vou comendo mais coisa ácida. Vai piorar. Agora eu tô triste, tô com uma úlcera no meu estômago. Eu vou lá e tomo um antiácidozinho, me alimento bem, tomo água, durmo bem, eu vou melhorar. Então é natural, né? Por que eu não recomendo colocar alguém na sua vida logo na sequência? Primeiro que você não tá pronto. Você tá pensando num outro ser humano, ainda vai enfiar outro na tua vida, pra quê? Muita gente faz isso. Na verdade, é uma tentativa de fuga. Quer fugir de si mesmo e dos sentimentos. Não fuga, não foge agora. E detalhe, a outra pessoa não tem nada a ver com seus BO. Resolve os seus BO primeiro. Descubra quem você é primeiro, para depois entrar na vida do outro ser humano. Senão você vai entrar lá e vai fazer estrago. Tá bom? Alinhadinhos, permita sentir essas emoções. Sabe uma coisa que ajuda muito? Fazer um ritualzinho de término. Eu passo isso para os meus clientes e funciona com uma beleza. Tem um ritualzinho muito simples que muitos terapeutas passam e funciona mesmo, que é você fazer uma carta de despedida para outra pessoa. Eu tenho clientes que até fazem um ritualzinho mesmo. Pega foto ali daquela pessoa e eles escrevem ou gravam um áudio falando tudo o que queria falar para aquele ser humano. Tudo. Despeja. Despeja. Põe pra fora. Você não vai mandar isso pra pessoa, tá, bebê? Despeja. Fala tudo que você quer falar, deixa isso sair de você. Fala. E aí, no final, você vai descartar essas fotos, tá? Inclusive, é uma das coisas que eu recomendo. Tire fotos do celular. Recomendo você ou silenciar, ou dependendo do término, bloqueia tudo da outra pessoa, para que você não fique vendo ali. Nessa fase, gente, ficar toda hora remoendo aquele passado machuca muito, tá? Então tira todos os acessos, faz esse ritualzinho, tá? Escreve essa carta de término. No final dessa carta, você vai colocar aquele comando que eu falei no início. Esse relacionamento está encerrado, eu permito que o novo venha com harmonia, abundância e prosperidade, eu me abro para receber o novo e eu me fecho para esse ciclo. Top! Faz e me conta como é que foi.
Agora que a gente falou um pouco sobre a parte emocional do início do processo, assim que você recebe a comunicação do término, né? Tanto você dá a comunicação ou recebe a comunicação, vamos falar da parte prática? Porque, vamos falar a verdade, principalmente o casamento não é tão simples assim encerrar. Tem todo um processo, principalmente quem tem filhos, né? Tem a parte prática da coisa. Então, olha, conseguiu começar a aceitar o término, tudo que a gente já falou aqui, até aqui, né? Parte prática. Vocês precisam sentar para alinhar como vão ficar as coisas. Questão de bens, né? Quem vai morar na casa, quem não vai morar na casa. Sugiro que juntos conversem com os filhos e olha, gente, nesse momento, vamos lá. A minha vontade de bater em alguns seres humanos, porque os adultos, às vezes, são muito mais imaturos do que as crianças. E aí vem muita gente assim, mas eu vou destruir a família com o divórcio. Não. O que destrói a família é a forma com que o divórcio é feito. O divórcio não destrói a família. Divórcio encerra o relacionamento amoroso. Se vocês souberem conduzir o divórcio, os filhos de vocês mal vão sentir, tá bom? Então, primeiro passo, vocês têm que conversar entre si para alinhar como vão ficar as coisas, principalmente se tiver filhos, tá? Alinhem para que a rotina das crianças seja o menos impactada possível. Quem está recebendo a notificação do divórcio, quem vai sair da casa, que é um conselho, saia o quanto antes, se possível saia no mesmo dia, tá? Às vezes sai, depois conversa com as crianças, né? Não saia com mala, saia só com uma mochila, fala que vai passar uns dias na casa da mãe, alguma coisa assim. Por quê? É insuportável ficar na mesma casa depois de um término, tá? Então o conselho que eu dou, saia. Tem muita gente que fica assim, mas eu vou perder isso, vou perder aquilo. Gente, na boa, sua paz não tem preço. Para de ficar com essas mimimizinhos, às vezes por mixaria. Saia, vai viver sua vida, ver um parente, um hotel, alguma coisa que você puder, se for possível, né? Para que você vá logo e recomece sua vida o quanto antes. É muito difícil ficar na mesma casa, tá? Conversem com as crianças, lembrando de passar para as crianças que a união familiar não está sendo desfeita. É papai, é mamãe e a rotina deles vai mudar muito pouco ou quase nada. Por isso que tem que ter esse alinhamento antes, tá bom? Deixa claro para as crianças que vocês continuam sendo o centro familiar deles, tá? Porque o que eu vejo que estraga a mente das crianças não é o divórcio em si, é a brigaiada dos pais, aquele inferno, é mãe com o menino contra o pai arruma uma confusão no menino e o menino fica doido. É uma criança, ele não tem que lidar com isso. Quem tem que lidar com o término do relacionamento são os dois adultos envolvidos, tá bom? As crianças não têm que saber nada. Elas têm que saber no máximo assim, papai e mamãe decidiu que vão ser mais felizes morando em casas separadas. As crianças estão muito espertas. Não precisa ficar dando muita coisa, não. E a rotina de você será essa. Papai vai vir tal dia, mamãe vai vir tal dia, e é isso aí. E pronto. Não vai ficar colocando os seus problemas na cabeça de uma criança, pelo amor de Deus. Seus filhos não têm que saber dessas coisas. O maior erro dos pais é envolver os filhos dentro do relacionamento. Nesse momento, reorganize a sua rotina. Assim como eu já disse antes, né, mas no começo do vídeo, a rotina é fundamental para você fazer um movimento de superação. Então mantenha uma rotina saudável. E quer um conselho que transcendeu minha vida nessa fase de pós-divórcio? Conexão espiritual. E eu não tô falando de religião, não tô falando de ser crente, ser nana, tô falando de conexão. Então foi o momento que eu mais me entreguei e me rendi ao meu lado espiritual. Isso me sustentou e me ajudou a ter muito mais clareza sobre o que eu realmente quero para minha vida. Então, as religiões ajudam, são uma ponte para você se conectar espiritualmente, mas eu te recomendo demais que você se permita trabalhar meditação, mais oração. E na minha perspectiva, oração é conversar com Deus. Então eu tô saindo de um relacionamento e eu vou começar a criar um relacionamento aqui pro resto da minha vida, que eu deveria ter criado, inclusive. Que é você conversar com Deus. Bate papo com Ele. Deus, hoje tá foda, eu tô com uma saudade daquele ser humano. O que eu faço, Deus? É assim, gente. Ele tá com você o tempo todo. E isso ajuda nessa fase de superação. Muito. Porque você não vai se sentir tão sozinho, tá? Principalmente o homem que normalmente sai da casa, né? Que perde aquele vínculo de contato familiar diário, né? E sabe uma coisa aqui? Eu quero fazer um adendo aqui no vídeo. Homens e mulheres também, mas homens, principalmente, que eu atendo muitos homens aqui que estão passando processo de divórcio, e eu vejo isso na prática. Quer um conselho
você tá me assistindo aqui? Passe mais tempo com seus filhos. Porque muitos homens vêm pra mim assim, Camila, mas agora que o divórcio, eu não vou ver mais meus filhos. E aí, ele percebe nessa fase que ele não tinha criado um relacionamento com os filhos. E aí, meu amigo, vai ser mais difícil depois. Relacionamento não é pagar conta. Relacionamento não é comprar um tablet. Relacionamento não é comprar um iPhone X Pro pro seu filho. Relacionamento é sentar com ele sem tela, sem celular, sem televisão e conversar com ele. Isso é relacionamento. Relacionamento é chamar seu filho para brincar junto, para ensinar seu filho e sua filha a cozinhar, para ajudar no dever de casa. Relacionamento é sobre isso. É sobre entender o que ele está passando na escola. E hoje, principalmente por causa desse negócio aqui, ó, muitos pais, homens e mulheres, não possuem um relacionamento com os filhos. Camila, eu fiz tudo para esse menino. Você não fez o principal, que foi olhar para ele. Conversar com ele. Atendo adolescentes aqui que me falam a seguinte frase: Camila, eu me sinto tão sozinho na minha casa. Eu me senti assim, com a cara no telefone, o dia inteiro. Tá o pai no telefone, a mãe no telefone. E o menino tem qual opção? Gente, crie rituais na sua família. Façam refeições juntos, sem tela. Tenham momentos de comunhão espiritual. Tenham momentos de comunhão emocional. Conversem. É isso que está matando as pessoas hoje, gente. A falta de relacionamentos reais. Tá todo mundo enfiado nessa meleca aqui o dia inteiro, ó. As pessoas não se relacionam mais. As pessoas vivem nos pixels, mas não têm a coragem de olhar um no olho do outro e falar: eu tô vendo você agora, eu tô escutando você, o que tá acontecendo? Me fala, meu filho, o que você gostaria de fazer hoje com o papai? O que você gostaria de fazer hoje com a mamãe? Quer fazer pipoca? Ah, vamos aprender a fazer um bolo? Gente, memórias afetivas. Aí quando tem o divórcio, é lógico que seus filhos estão cagando pra você, você nem nunca olhou pra eles e fez isso. É por isso que muitos pais chegam pra mim e falam: ah, meus filhos não ligam pra mim, eu nem vou mais buscá-los. Eu, o quê? Não é seu filho que tem que ligar pra você, não. É você que tem que ligar para o seu filho. Afinal de contas, foi você que fez ele. Oxi. É uma criança, às vezes, de 7 anos. Ah, minha filha não quer conversar comigo. Ela é uma criança. É tu que tem que ir lá e treiná-la. Filhinha, não quer ver papai por quê? Será que tu tá sendo um bom pai pra essa menina que ela não quer te ver? Será que tu tá sendo uma boa mãe pra esse menino que não tá nem olhando na sua cara? Que prefere ficar o dia inteiro no videogame? Tu tá conversando com ele? Tá entendendo, gente? É muito fácil eu vir aqui, igual eu recebo muitos clientes assim. Ah, mas a minha família me abandonou. E você? Relacionamento é sobre continuidade e constância de alimentação diária. Não é sobre estar ali de corpo. Isso é nada. Meu cachorro tá aqui. E às vezes ele tem mais relacionamento do que muita gente. Móvel também tá ali de corpo. Entende isso? Então, você vai ter que criar relacionamento com seus filhos nessa fase. E olha, gente, pelo amor de Deus, o que eu vejo de gente, eu fico chateada quando eu saio às vezes, e eu vou em restaurante, alguma coisa assim, um parque, e eu vejo lá o pai com o menino. Os dois assim, ó. Um não olha pra cara do outro, um não conversa com o outro, cara. Que exemplo de homem tu tá dando pra essa criança? Ah, mas ele não se abre, faça ele se abrir. Não sabe como? Faça acompanhamento terapêutico para ensiná-lo. É sua obrigação como pai, é sua obrigação como mãe. Treine seus filhos e crie um relacionamento com eles, tá? Alinhem isso para que as crianças não sejam tão impactadas. Eles não precisam e não devem resolver os seus BO. Não faça os filhos como pombo correio. O que tem de pai e mãe que faz isso, cara? A minha vontade é agredir. Graças a Deus eu atendo só virtualmente, eu não tenho como bater em ninguém. Que eu acho que eu estaria preso, mora. Cara, que Deus vai bater às vezes. Que eu pego uns adultos de 50 anos. Ah, mas meu filho tá resolvendo com a mãe dele. Oi, o menino tem 14. É muito adulto disfuncional no mundo, viu? Muito. Então, olha, assuma teus BO, tá bom? Cria sua rotina, resolva a situação com seus filhos. Camila, quando eu devo me abrir para um outro relacionamento? Quando tu estiver bem com o anterior. Não chora mais, entendeu, aceitou, perdoou aquela pessoa, perdoou a si mesmo, tá liberto de qualquer sentimento negativo, aí tu vai caçar vucu com os outros, senão fique só.
Porque o que entra de gente cagada na vida dos outros pra cagar a vida dos outros é impressionante. Camila, mas eu conheci alguém super legal, eu ainda tô lembrando da minha ex, mas a pessoa é tão incrível, não posso deixar passar. Não recomendo. Mas, se fizer do jeito bonitinho, podemos tentar. Qual é o jeito bonitinho? 1. Faz terapia pra tu tratar esse trem anterior. Para de despejar nessa pessoa nova as suas dores. Porque senão você vai repetir o padrão anterior, todo na pessoa nova. Você não entendeu o que aconteceu no passado, você vai ficar recriando ele até você resolvê-lo. Porque é assim que a mente humana funciona. Se eu tenho uma ferida, meu cérebro me conectará com situações e pessoas para eu reviver aquela ferida, para eu tratar ela. Fui traída. Você vai se conectar com outro ser humano fazendo você reviver essa dor. É melhor tratar, concorda? Resolve esse B.O. Trata esse trem. Conhecendo alguém incrível, ainda com outro abençoado na cabeça, você precisa trabalhar o mais rápido possível para desvincular. Deleta tudo. Para de procurar essa pessoa, muita gente fica procurando ainda. Toda hora que essa outra pessoa vier na sua mente, faz aquele primeiro comando que eu passei da relação encerrada. Foca no novo ser humano. A mente humana, naturalmente, ela trabalha com comparações. Ah, mas com fulano o sexo era tão bom, com essa não é bom. Né, homens? Que eu tenho de clientes homens, gente, que fica preso nesse negócio de performance sexual, não é brinquedo. Vocês têm que parar de ver filme de mais 18, viu? Você tá destruindo o neurônio de vocês. Vocês estão parando de entender o que é a verdadeira sexualidade e achando que sexo é performance. E deixando de se conectar verdadeiramente com o seu corpo e com o corpo da sua parceira. E vocês viram uns caras tudo meia bomba. E eu não falo meia bomba de poder sexual, não. Eu falo meia bomba de nível de presença. E a mulher sente. Não adianta nada fazer 599 posições se você não está em estado de presença ali com aquela mulher. Se você não consegue ver ela dentro. Se você não consegue enxergar a essência da mulher que você está ali deitado e você só consegue ver carne, você não entendeu ainda o objetivo de uma relação sexual. E agora a mulherada tá nessa também. Triste, né? Enfim, estragos que a nossa sociedade tá fazendo na nossa cabeça. Tudo é questão de escolha. Não quer acreditar em mim? Continue aí nessa merda. Enfim, voltando. O cérebro naturalmente trabalha com processos de comparação. Então somente fará isso, tá? Quando você estiver com um novo ser humaninho, como você ainda tá meio vinculado no ser humaninho antigo, vai ficar trazendo, mas fulano, lá. Toda vez que vier esse pensamento, você fala, eu cancelo, escolho o agora. Só isso. A mente ficou lá, mas fulano, tinha um beijo. Eu cancelo e escolho o agora. Aprenda a amar a nova pessoa, porque senão é melhor terminar mesmo. Fazer o que eu tô falando pra vocês fazerem, que é dar um tempo, pra depois enfiar a cara em outra relação. Mas como eu sei que tem muita gente que não me escuta, tô tentando dar um pouco de orientação aqui pra quem já tá bitolado em ter outra pessoa logo. Não vai cair na pegação. Ai, gente, eu fico querendo bater no vocês, porque vocês ficam aí, mas porque agora eu vou curtir a vida, porque agora eu tô solteiro, eu sou livre, vai dar merda. Primeiro que se não é curtir a vida, isso aí é diretamente pro mármore do inferno. Eu não tô nem falando a nível religioso, falando a verdade, tá? Em nível mental. Você não tá bem ainda. A tendência vai ser o seu cérebro buscar encontrar de novo aquela pessoa que você não superou. Aí você vai encontrar alguém semelhante, vai ter relação com essa pessoa, seu cérebro vai na hora conectar com esse. Fica muito mais difícil a superação. E a chance de tu se apaixonar com alguém que vai te... é enorme. Gente, vou repetir. Vive o sentimento de tristeza. Vive o luto, cara. Vive o luto, moça. E moço. Deixa passar. São alguns meses. 3, 4, 5 meses. Não é possível. Ai, Camila, eu não dou conta de ficar. Porque eu sou homem, tenho as minhas necessidades. Mas enfia o pepino no gelo que passa. Ninguém tem necessidade de ficar furunfando todo dia, não. Fomos feitos pra dar conta de controlar isso, tá, amores? Seu corpo naturalmente espere o líquidozinho que tá lá. Relaxa. Tu não vai explodir se ficar sem aiá, não. Tu não vai explodir. Amiga, tu também não vai explodir se ficar sem dar, não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Nós damos conta. Nosso corpo é feito para isso. O próprio corpo resolve os B.O. dele. É tu que fica aí criando narrativa para poder ficar fugindo da dor. Tá bom? Então, relaxa. Não vai explodir. Se tiver muito difícil, põe o pepino no gelo. Vai passar. Respira. Pronto. Para de consumir os filmes mais 18. Para de pagar as menininhas do job. Que tudo vai ficar bem. Tá bom? Relaxa. Vai passar.
Tenho certeza que você já viveu coisas mais difíceis que essa. Não tá conseguindo? Chama aqui que nós vamos fazer a terapia com todas as técnicas necessárias. Mas, gente, eu tô sendo um pouco mais dura aqui porque isso é necessário. É necessário. Porque a mente humana, se eu ficar passando muita mão na sua cabeça, você não vai conseguir fazer o processo interno que eu preciso que você faça. Que é o processo de amadurecimento. Precisamos aprender a lidar com fases difíceis, senão eu vou ficar sempre querendo fugir igual uma criança. Até quando? Tô sentindo vazio, vou pra pornografia. Tô sentindo vazio, vou pro contatinho. Tô sentindo ansiedade, vou fumar alguma coisa. Tô sentindo depressão, vou usar alguém. Uai, nunca vai parar, não? Qual o problema de sentir isso? Vai explodir? Vai morrer por estar sentindo um pouco de ansiedade? Não vai, a ansiedade vai passar. Fazendo isso aqui que eu estou te falando, vai passar. Respira. Dá um comando pro seu cérebro. Eu cancelo agora esse sentimento. E eu recebo a calma no meu corpo. Através do ar que eu respiro, a calma entra. Através do ar que eu expiro, a ansiedade sai. Pronto, faz isso mentalmente. Desse jeito mesmo, bufando, tá? Deixa subir, ó. Vai passar. É só um ser humano que saiu da sua vida. É só isso. Vai passar. Não é a morte. Não é o fim do mundo. Não é um apocalipse zumbi. Vai passar. Aí quando eu falo isso, eu tenho certeza que a sua mente tá assim. Mas e se não arrumar alguém igual? Mas e se nunca mais eu encontrar alguém com a química e com o amor da minha vida? De novo, eu sou mais importante que isso. Eu me escolho agora. Tá tudo bem. Eu estou seguro agora. Eu posso ficar aqui agora. Faz isso algumas vezes. Por no mínimo 7 dias. Eu tenho certeza absoluta que vai melhorar. Porque o pensamento que fica te gerando esse quadro de doideira, de neurose, é só um pensamento. Não é real. Existem, sei lá, quantas bilhões de pessoas no mundo. Sei lá, tá quantos? 7 bilhões já? Não é possível que não há outro ser humano que você goste. Concorda comigo? Não é possível que não há outro ser humano que não goste de você. E a pergunta mais importante, tu gosta de você? Tu se suporta? Tu dá conta de ficar na tua presença? Ou é insuportável se aguentar? Porque a maioria das vezes, dos casos que eu pego aqui, que a pessoa não está conseguindo superar o término é porque ela não suporta a própria companhia. Porque a mente dela é tão tóxica com ela mesma que ela precisa do outro para abaixar o volume dessas vozes. Na verdade, não é sobre o outro. Qualquer pessoa nesse lugar estava bom. É sobre você. E agora é o momento de você aprender a suportar você. Porque senão você vira um peso na vida dos outros. Agora é o momento de você aprender a verdadeiramente se amar. Essa fase, assim que vocês já organizaram os papéis, o que tinha que resolver, já tá morando em outro lugar, já tá fazendo essa movimentação, é um momento crucial para você finalmente descobrir quem você é. Então, experimente ficar sozinho com a sua presença, experimente passear sozinho, vai no shopping, vai almoçar fora, vai fazer uma viagem, é muito bom. Uma viagem sozinho. Vai quebrando esses paradigmas na sua mente. Ah, eu não posso viajar sozinho. Ah, o que vão pensar de mim? Que se dane, ninguém tá nem aí pra você. Gente, isso é libertador, ninguém tá nem aí pra você. As pessoas são tão ocupadas com elas mesmas. Ninguém nem repara que tu tá lá. Pode pegar e viajar sozinho, pode sair sozinho, ninguém tá nem aí. Você não é tão importante assim pro outro ser humano, tá? Vá viver tua vida. Vá fazer suas coisas. Quer viajar? Vai! Ah, não tem companhia? Dane-se! Vai tu! Vai fazer os passeios que você sempre quis. Vai estudar mais sobre quem você é. Terapia de novo. Fala terapia da hora. Vai permitir fazer novas conexões, conhecer gente nova. Eu não tô falando pra pegar, mas conhecer gente nova. Amizade, networking. Permita-se fazer um movimento de grande expansão de consciência. Estuda sobre mente, sobre leis universais, sobre finanças. Pega essa fase da sua vida onde o seu foco pode se tornar 100% seu para direcionar para um caminho de expansão. Sabe aqueles projetos antigos que tu tinha? Será que não é hora de tirar da gaveta para você começar um movimento, não? De trabalho, de estudo,
às vezes fazer um novo curso. É muito bom isso nessa fase. Mantenha a sua vida em movimento, porque o movimento vai te ajudar nessa parte da superação. Mas cuidado para não fugir do movimento, né? Então tenha pequenos dias ali de descanso, de introspecção, de meditação, ou pequenos momentos no seu dia que você possa fazer isso, tá? Cuide da sua saúde, vai trabalhar esse processo todo, sim, dar uma repaginada no visual ajuda, porque isso passa para o seu cérebro um ciclo, né? Um novo ciclo, uma nova fase, ajuda muito. Então esses pequenos passos, se conecte com pessoas que estão numa fase de evolução também. Muita gente começa a se conectar com os povos tudo cagado. Não, gente. Conecte com quem também está na evolução, está no crescimento, está na expansão. É por isso que eu falo, conexão espiritual é muito importante, porque nesses ambientes, normalmente você vai encontrar pessoas com outra perspectiva de vida, tá? Normalmente, né? Aí depende de onde tu vai. Entenda que cada vez mais esse movimento de análise do relacionamento, ele pode ajudar no nível de crescimento e expansão, tá? Pô, eu errava nisso, agora eu posso melhorar nisso. Pô, eu não tinha uma boa comunicação, posso trabalhar isso. Eu era muito ciumento, né? Posso trabalhar isso. Essa análise do passado é positiva, mas não pra ficar, ai meu Deus, como eu sofro, ai como ninguém me ama, como ninguém me quer, não. Pega esse movimento de olhar para trás para você só depois dar um gás para frente, tá bom? Isso aí, gente, tudo que eu tô falando aqui, você fazendo continuamente, cara, já expande muito a sua vida. Te sugiro fazer uma listinha de pequenas metas para essa nova fase da sua vida. Um pouco você tá acima do peso, quero perder 10 quilos, eu quero tirar a carteira de motorista, eu quero começar a estudar. Essas metas começam a te ajudar. E aí você vai pegar essas metas e vai dividi-las em pequenas ações. Pô, para emagrecer eu tenho que fazer uma dieta e ir pra academia, né? Como eu posso colocar isso na minha rotina? Vou treinar todo dia? Eu quero aprender uma nova língua. Eu posso treinar o Duolingo todo dia? Eu quero fazer novas amizades. Aonde eu posso fazer novas amizades saudáveis? Uma igreja? Um centro de treinamento de alguma coisa? Tá vendo como você tá em movimento? Isso ajuda muito. Pra caramba. Pegue tudo que você tem de energia que você vai ficar gastando, ficar chorando e coloca para expandir sua vida e sua consciência agora, mais do que nunca. Leia bons livros, veja bons filmes, vou falar de novo. Escute boas músicas, ande com pessoas boas, pessoas conectadas ao crescimento e expansão, faça terapia, faça essa jornada de pensar em possibilidades de coisas boas no futuro, isso ajuda. E tem uma técnica que eu passo para os meus clientes que ela é muito legal. Pega papel e caneta aí. É a ferramenta Novo Eu. Você vai pegar um papel, uma caneta e vai escrever assim: como seria a pessoa que eu vou olhar no espelho e falar, pô, tu é foda. Pô, tu venceu, cara. Isso aí. Para um pouquinho e olha pra essa pessoa no espelho. Como ela é dentro dela? Como ela pensa? Quais são os sentimentos predominantes nela? Coragem? Força? O que ela pensa sobre si mesma? O que ela pensa sobre si mesma? O que ela pensa sobre a vida? O que ela pensa sobre as pessoas? Como ela lidaria com essa fase que eu tô? Pegou? Como essa pessoa reage às coisas? Pega esse negocinho que tu tá escrevendo, esse novo ser humano, e faz a seguinte pergunta: o que eu preciso fazer todos os dias para me tornar isso aqui? E tu vai fazer um plano de ação prático. Todo dia vai colocar essas ações na sua rotina. E você vai começar a treinar se tornar esse ser humano novo. Camila, mas isso é uma farsa. Só se tu estiver vendo dessa forma. Quando eu tô começando a academia, eu já sou fitness. Não, eu tô começando a academia. Mas se eu não começar a pensar como uma pessoa fitness, eu nunca vou me tornar. Sacou? Faça esse exercício diariamente. Sua vida vai mudar, cara. Eu vou deixar também aqui embaixo no vídeo algumas sugestões de livros, de estudo para vocês. Tem mais vídeos aqui no canal, senão ia virar um vídeo muito longo. Mas aqui eu quis trazer uns passo a passo simples com algumas ferramentas terapêuticas para essa fase da sua vida, tá? Eu espero que tenha te ajudado. Conte comigo nessa jornada. E se tiver muito difícil sozinho, gente, não ousem evitar buscar ajuda, tá? Me chama aqui. Tem os processos de mentoria na essência que são muito bons, que vão te ajudar demais a fazer esse processo de reconexão com você e toda essa fase de superação. Te espero aqui. E se ama mais, hein? Beijo!